Então, deu algum problema que não começou ainda? Aí tá valendo agora. Parece que agora vai. Parece que agora... Estamos ao vivo? Atenção pessoal, né? A gente está ao vivo mesmo. Acho que é. Ó, Bruno, vê se aparece alguma coisa nos meus olhos assim. Aparece leve embaixo, cara. Mas não, então, o problema é esse. A luz do computador gera isso. É por isso que eu não vou usar. Então, meus... Ilza. Online aqui, pelo que foi falado, né? Vamos começar, então, seu Paulo Iotti. Vamos. Já está gravando? Vamos carregar. Está gravando já. É o seguinte. Boa noite a todos. O pessoal está entrando aqui ainda. No Instagram do MEG. Não sei se está com som, tá? Mas a gente já vai começar aqui com o Paulo Iotti. Alguns probleminhas técnicos, mas já vamos começar. Tá me ouvindo aí, Iotti? Tô sim, tô sim. Então, beleza. Então vamos começar? Vamos começar, meu querido? Pode começar. Então, meus queridos, vocês que estão entrando aí online, ao vivo, para todo o Brasil, curso MEG, o entrevistado, o sabatinado aqui hoje é o meu querido amigo Paulo Iotti, querido amigo mesmo, já conheço o Paulo, já faz aí pelo menos uns 5 anos, eu acho que a gente se conheceu em 2016, 2017, né? Eu estava no STJ ainda, e desde então eu tenho o prazer de conviver com o Paulo, e tenho que dizer para você, Paulito, que é uma honra ser seu amigo, começando por aí, e é uma honra poder participar de uma live torrânica, iotiana, uma live para conversar com você, que eu sempre digo isso aqui, não é porque está ao vivo, eu falo isso no privado para você, que você já marcou a história do direito constitucional brasileiro com a sua participação, pelo menos nas 2 decisões que a gente vai comentar hoje. Seu nome já está na história como um grande defensor dos direitos humanos. Pode ter certeza disso, e eu o admiro demais, tá? Para quem não conhece o Paulo Iotti, primeiro, onde é que você estava, né, nesses últimos anos, pelo amor de Deus? Mas, em segundo lugar, o Paulo Iotti é doutor em Direito Constitucional e membro do grupo de advogados pela diversidade sexual e de gênero. Ele é um grande ativista dos direitos humanos, participou aí de 2 decisões que a gente vai comentar hoje aqui para vocês, e que, para vocês megianos, né, os concurseiros de plantão, estará na prova de vocês com toda a certeza do universo. Então a gente vai fazer uma interpretação autêntica aqui, diretamente da cabeça do Paulo, que vai aparecer na sua prova, com certeza. Antes de começar, Paulo, só vou deixar bem claro aqui para os megianos que vai ter uma surpresa em breve, tá? Em breve será lançado um curso específico de Direito Constitucional. Este vai lançar e serei eu o responsável por elaborar esse curso, dar as aulas, e com esse curso eu espero, sinceramente, que vocês consigam responder todas as provas de concurso, desde as mais decorebas até as mais profundas. Tá bom? Então já fica aqui o comunicado oficial para vocês. Agora, sem mais delongas, que eu quero explorar este senhor que está aqui com a gente, o Paulo Iotti. Quero explorar com várias perguntas. E, Paulão, seguinte, meu querido, você até pediu, né, para começar falando da decisão acerca do reconhecimento da homotransfobia
como racismo, né? E eu já sei que a expressão criminalização não é uma expressão muito precisa, você vai falar daqui a pouco. Então a gente vai começar falando dessa decisão. Em primeiro lugar, dou aí as palavras para você dar um oi para o pessoal que está assistindo, e depois farei umas perguntinhas para você. Maravilha, Amado. Obrigado, Bruno, querido. Boa noite a todas, todos e todos. Um grande prazer de coração estar aqui com vocês, né? Inaugurando nossa primeira live, palestra conjunta, né? Torrânico e Otiana, né? Quer dizer, então, a piada interna nossa, né? De vários diálogos que a gente tem há muito tempo. E ainda mais aqui no curso MEG, agradeço o interesse, né, da gente tratar desse tema. Vamos falar na perspectiva da teoria jurídica em geral, né, mas eu juro que eu vou me esforçar para falar também numa lógica de como isso pode cair em concursos públicos. E aí o professor Bruno vai poder me tratar o tema de maneira muito melhor e mais eficiente do que eu nesse ponto. A gente combinou de falar hoje, né, então, sobre as duas decisões do Supremo que eu mais participei nos últimos anos, né, pela ordem, o reconhecimento da homotransfobia como crime de racismo, sem legislar e nem fazer analogia. O professor Bruno sabe como eu adoro e não me irrita nem um pouco as pessoas falarem que o Supremo fez analogia, enfim, é o que irrita. E também essa mais recente, né, a proibição do uso da nefasta e anacrônica tese de lesa-humanidade da legítima defesa da honra. Os adjetivos são pertinentes. Vocês sabem, Bruno, que eu sou criticado. Você adjetiva demais. Quando o adjetivo é devido, eu acho que ele é necessário. Então, vamos falar primeiro da decisão da homotransfobia como crime de racismo, para falar de maneira um pouco mais breve, não é? Gente, pela explicação inteira, quer dizer, a questão da omissão constitucional, o dever de criminalização, eu dou palestras de quase 1 hora. Eu vou direto ao ponto aqui. Pois é, eu queria até assim saber, começar por esse tópico mesmo do princípio da legalidade, da analogia, sabe? Tem muita gente também que fala que o direito penal só teria como função constitucional a garantia da posição do réu, né? Um garantismo monocular, né? Então, eu queria saber mais ou menos essas questões, começando aí por essa questão da legalidade, que eu sei que te irrita profundamente, né? Não, então é isso. Olha, em síntese, gente, o Supremo entendeu que a Constituição tem 2 dispositivos que obrigam a criminalizar a homotransfobia, que são os incisos 41 e 42 do artigo 5º. Eu sempre tenho que fazer a conta na cabeça do numeral romano, me perdoe. Então, o artigo 5º, inciso XLI, fala: a lei deve punir, né? A lei punirá toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais. Está na parte penal do artigo 5º, onde ele está preocupado em criminalizar condutas, e sempre que o Estado protege de maneira insuficiente a sociedade em geral, um grupo vulnerável, tem uma omissão inconstitucional. Então, como os poucos estados e municípios que têm leis antidiscriminatórias administrativas não conseguiram coibir de maneira eficiente a homotransfobia, a gente entende que a proibição de proteção insuficiente inerente ao princípio da proporcionalidade, então o dever do Estado de proteger eficientemente a população, justifica a obrigação de criminalizar a homotransfobia. E quem discorda disso tem que, no mínimo, dizer que a Constituição exige que haja uma lei federal que puna a homotransfobia de maneira administrativa, que seja. Mas o Supremo diz que a homotransfobia se enquadra no conceito de racismo. E é aqui que eu vou focar. O artigo 5º, inciso 42, né, aí ninguém tem dúvida, ele fala que o racismo é crime e tem que ser punido. Então, ao determinar a punição do racismo, a Constituição obviamente quis dizer todas as formas de racismo. Então, se a homotransfobia é espécie de racismo, esse dispositivo exige a criminalização dela. Como assim
racismo abarca a homotransfobia. O Supremo, num precedente muito famoso, o habeas corpus 82424, o caso Elvanger, ele disse que o antissemitismo é espécie de racismo. Embora a discriminação por religião já tivesse na Lei 7716, se fosse um crime de discriminação não racista, ele estaria prescrito. Foi a tese do voto vencido do ministro Moreira Alves, que, por originalismo, disse que a intenção do legislador constituinte, ao determinar a punição do racismo, seria proteger exclusivamente a população negra. Não foi isso que prevaleceu no Supremo. E, inclusive, o voto concordante do ministro Nelson Jobim, que foi deputado constituinte, deixa eu brincar um pouco, ele falou, né, Bruno? Epa, pera lá, Moreira, amado. Eu estava lá, profundo. Então, eu estava lá? Aí o ministro Nelson Jobim falou, perdoem a brincadeira aqui, mas ele falou, olha, a Constituição separou raça e cor em palavras diferentes, no artigo 3º, inciso 4º, e se vocês forem ver a lei antifala de raça e cor em palavras diferentes, justamente para permitir que racismos não visualizados, não percebidos em 88, fossem posteriormente reconhecidos pelo judiciário por interpretação dos crimes por raça, que a lei separa dos crimes por cor e por etnia. Eu espero que ninguém duvide que crime por cor e por etnia contra negros e indígenas, por exemplo, seja crime de racismo. Mas é óbvio, então, mas raça é um conceito valorativo da lei penal que é mais amplo que cor e etnia. Aí o ministro Nelson Jobim falou lá no HC 82424, que eu nunca lembro se ele terminou de ser julgado em 2006 ou 2003. A lei não tem palavras inúteis. É uma máxima de hermenêutica jurídica. Se a lei não tem palavras inúteis, raça não pode significar exclusivamente cor. Então, assim, a lei antirracismo fala em crimes, Eu pego o artigo 20, que é o artigo principal. Praticar, induzir ou incitar o preconceito ou discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, o Supremo, o ministro Nelson Jobim falou isso, né? Luiz Moreira Alves estaria errado, porque o Constituinte, ciente que havia outras formas de racismo, separou raça e cor em palavras diferentes para permitir que outras formas de racismo fossem reconhecidas. Vejam, eu não sou originalista. Eu não interpreto a lei só segundo a vontade subjetiva do legislador concreto, quando é possível entender. Eu também não acho que a vontade é nada a ser desconsiderado. O que eu penso é que a vontade do legislativo pode e deve ser desconsiderada quando ela viola a Constituição, quando ela é inconstitucional e inconvencional. Tem quem diga que isso deveria gerar inconstitucionalidade da lei. Eu penso que isso é um exagero. Mas, assim, então, eu não sou originalista. Mas entre uma afirmação de todo arbitrária e nada fundamentada do ministro Moreira Alves e a opinião de um deputado constituinte, me parece que a do deputado constituinte, ou então o ministro Nelson Jobim, deve prevalecer na questão do originalismo da intenção real. Mas, assim, o Supremo principalmente falou o seguinte, olha, projeto Genoma, mapeamento de toda a genética humana, que finalizado acabou de vez com a crença de que a humanidade seria formada por raças biologicamente diferentes entre si. Entre brancos, negros, amarelos e vermelhos. Nestes termos, quando a Suprema Corte dos Estados Unidos declarou inconstitucional a criminalização do casamento interracial, ela reformou a decisão de um juiz de primeira instância que teve a coragem de dizer que Deus Todo-Poderoso, porque a culpa é sempre dele, claro, né, Bruno? Teria colocado brancos, negros, amarelos e vermelhos em continentes distintos porque ele não queria que se misturasse. É uma decisão emblemática para vocês verem como se acreditava que a humanidade seria formada por raças biologicamente diferentes entre si. O projeto Genoma acabou com isso. Então, para o racismo não virar crime impossível como categoria do direito penal, o Supremo adotou o conceito de racismo social, a acepção político e social de raça e racismo. Vejam a ementa do HC 82424. Racismo a partir de critérios sociológicos, antropológicos e históricos, e não meramente biológicos. Então, tudo isso para dizer que no
caso Elvanger, o Supremo falou que racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. E cita farta literatura penal antirracismo, cita o professor Miguel Reale Júnior nesse sentido, o professor Wade Bulos e vários outros, Celso Laffer. O parecer do ministro Celso Laffer, do professor Celso Laffer, foi a grande base do voto vencedor do ministro Maurício Correia. Então, todas as polêmicas do caso Elvanger, né, Bruno? Sobre a ponderação. Em um ministro a ponderação chegou num resultado, outros a ponderação chegou em outro resultado. Ai, que preguiça, direito não é matemática. Mas todas as polêmicas e críticas do caso Elvanger nunca foram nesse conceito de racismo. Então, aí o que se defendeu na DO 26 e antes dela no EMI 4733? E quem teve o insight não fui eu. Pois é. Não, só deixa eu... Essa questão dos conceitos, né? É impressionante que você citou o originalismo, e é importante até que o concurseiro que está assistindo saiba disso. O originalismo está voltando para a moda, né? Na verdade, está iniciando uma moda aqui no Brasil de originalistas, em especial o Ministério Público de Goiás. Tem um cara que eu gosto muito, muito capaz, que está trazendo de novo o originalismo. Só que a questão, né, Paulo, que você falou é justamente essa. A gente até aprende lá na filosofia, Richard Rorty, por exemplo, que os conceitos, que não existe conceito ontológico, um conceito independente da linguagem, da transformação da sociedade, né? E o que o STF fez, no caso Elvanger, afastando-se do originalismo, é justamente reconhecer essa questão da mutabilidade dos conceitos e reconhecer que o judiciário tem a legitimidade para fazer isso, né? Uhum. Não, com certeza. E assim, veja, eu defendi isso na petição, o ministro Celso de Mello, maravilhoso na condução desse julgamento, né? Eu já posso morrer feliz desde aí, né, Bruno? Eu sou citado 8 vezes no voto do ministro Celso, mais uma na ementa, e os votos do ministro Barroso e da ministra Carmen também me citam. Mas o ministro Celso até falou, não, olha, isso é uma interpretação autêntica da Constituição, porque um deputado constituinte está dizendo o que os constituintes debateram. Sabemos muito bem, né, que você tem que ver os debates inteiros, mas enfim, eu acho que eu queria chegar. Isso é uma crítica ao originalismo, né? Que os originalistas falam, veja lá, fizeram isso no julgamento da união homoafetiva, né? Olha lá, eles achavam lá atrás do Constituinte, eles achavam que a família é um conceito biológico tradicional. Então, na verdade, não tem como ampliar o conceito de família. Só que quando você vai ver o que os originalistas fazem, eles selecionam assim os trechos que são melhores para eles. E isso já é um tipo de interpretação ideológica da Constituição, né? Por mais que eles pensem que tentem passar a imagem de neutralidade às vezes. Sim. Ninguém é neutro, eu não sou neutro, eles não são, ninguém é. Então, sim, com certeza. Vamos ter, e nessa questão do originalismo, né, se você adotar isso, o voto do ministro Lewandowski resolveu o problema na união homoafetiva, né? Ele disse que para a união estável, supostamente os constituintes teriam pretendido limitá-la à união entre o homem e a mulher, mas como a união homoafetiva é uma família, então ela é uma entidade familiar autônoma, que não pode não ser exatamente a união estável entre homem e mulher, mas seria uma entidade familiar autônoma. O ministro Lewandowski ele ficou vencido nessa fundamentação. O Supremo fez uma interpretação objetiva da Constituição e o originalismo não pode pretender petrificar a interpretação jurídica. Não, quer dizer, você admite interpretações evolutivas do direito em geral, enfim, mas você resolveria nesse problema. Então, a forma como eu tento resolver é isso. Não acho que a vontade do legislativo é um lixo a ser desconsiderado. Eu acho que você tem que saber o que foi debatido, mas a vontade do legislativo, que a gente deve tirar dos relatórios de comissões que efetivamente votaram, né, o tema, porque o que se vota nas comissões no legislativo é o relatório. Você tem um relatório, aprova-se o relatório com a sua fundamentação. Se ele é rejeitado, vem um outro relatório que diz a fundamentação da maioria. Mas me parece que é descabido, com a doutrina majoritária no Brasil e do Supremo, limitar a interpretação do direito só
à suposta vontade do legislativo. Mas, então, assim, quem teve o insight da homotransfobia como crime de racismo foi Guilherme Nucci, um dos maiores criminalistas do Brasil, um dos mais vendidos. Na academia não gostam muito dele, não sei porquê, é um bom autor. E ele falou, se racismo é a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, então discriminar homossexuais é uma forma de racismo. Então, e ele fala, não há analogia em Malan Partem, leiam Nucci, leis penais comentadas, artigo 1º da lei antirracismo, o crime de injúria racial, está lá. Então, não há juízo de analogia, porque não há um juízo de equiparação. Por isso que é errado falar equiparação da homotransfobia ao racismo, porque equiparar é uma palavra que denota analogia. Então, eu já falei para o professor Bruno, tanto usam equiparação sem essa intenção, eu estou quase pensando que não tem esse sentido ontológico, metafísico, mas na dogmática é o sentido. O Supremo reconheceu a homotransfobia como espécie de racismo. Então, assim, já falando na lógica do voto do ministro Celso de Mello e da minha doutrina que foi citada, né? Neste conceito geral e abstrato de racismo, racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, a homofobia e a homotransfobia se enquadram nos crimes por raça. Lembrem que a lei fala em raça, cor e etnia em palavras diferentes. A homotransfobia se enquadra nos crimes por raça, por interpretação literal. Não por interpretação extensiva, criminalizadora, que eu acho muito curioso, parte da doutrina, desde com Nelson Hungria, enfim, mas uma parte forte da doutrina aceitar a interpretação extensiva, criminalizadora. Mas a homotransfobia como racismo não é interpretação extensiva e muito menos analogia. É interpretação literal, dentro do limite do teor literal, que Klaus Roxin, um dos maiores criminalistas vivos, diz que é o único limite da interpretação penal. Está dentro da moldura normativa do nosso querido Hans Kelsen. Mas não por um ato arbitrário de vontade, interpreta assim que eu quero, como Kelsen dizia, ser a interpretação jurídica, nossa pequena discordância do nosso maravilhoso Kelsen. Mas é uma interpretação, é um conceito de racismo consagrado num histórico precedente do Supremo, e desde países de common law, civil law, né, quer dizer, se a Suprema Corte decide de um jeito, você tem a presunção de ciência geral e abstrata da sociedade como um todo. O Supremo e o STJ já falaram isso no Brasil, é assim na Suprema Corte dos Estados Unidos e tudo. E é um conceito que também não é arbitrário, não é porque eu quero, que é um conceito consagrado na literatura negra antirracismo. O meu trabalho no final do processo, nos memoriais que eu fui apresentando, depois eu protocolei como documento, foi mostrar que a literatura negra antirracismo ratifica isso. Ela não fala de homotransfobia, mas o conceito de racismo da literatura especializada abarca. Eu vou mesclar aqui Djamila Ribeiro, Adilson Moreira, Silvio Almeida e Achille Mbembe. Raça é um dispositivo de poder, olá Foucault, pelo qual um grupo dominante se naturaliza para inferiorizar o grupo dominado. O grupo dominante se classifica como natural, na verdade naturalizado, neutro, de bem e modelo de pessoa ideal. E diz que o grupo dominado seria antinatural, ideológico, perigoso e pessoa degenerada. Você teve teoria da degeneração racial para oprimir a população negra, como supostamente afastada do ideal branco de pessoa humana ideal, SIC. E você teve a teoria da degeneração sexual para oprimir a população LGBTI+, como afastada do suposto ideal heterossexual e cisgênero. Mas vejam, nada disso supõe crime por analogia, como essa última fala pode aparentar. Crime por analogia significaria que o Supremo tivesse dito, e ele não disse, que o racismo de um lado e a homotransfobia de outro seriam conceitos diferentes, mas idênticos no essencial, como a gente fala na analogia no Brasil. Seriam conceitos que, apesar de alguma diferença, deveriam ser tratados da mesma forma, punidos da mesma forma. Não é isso que as ações fizeram. Não é isso que a Procuradoria-Geral da República fez, nos pareceres favoráveis. Não foi isso que o Supremo fez. Então, nesse conceito, o Supremo melhorou o conceito de racismo.
Racismo como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro, num sistema de relações de poder, em que um grupo dominante oprime, desumanizando um grupo dominado, para excluí-lo do sistema geral de garantia de direitos. Parafraseando bem pouco, esse é o conceito de racismo que o Supremo colheu. Neste conceito de racismo, a homotransfobia se enquadra na interpretação literal dos crimes por raça. Então, se você quer discordar da decisão do Supremo, você tem que dizer que o conceito de racismo que ele adotou está errado e no conceito certo a homotransfobia não se enquadra. Veja, eu tenho que ensinar as pessoas a criticarem a decisão. Porque quem diz que o Supremo legislou fez analogia, finaliza o Bruno, das duas formas. Ou não leu a decisão, ou não leu a decisão e fala por ignorância do que não sabe, porque se leu, está deturpando de má fé e está mentindo. Não gostou, me processa. Deixa eu falar. Se eu deixar, você vai falar 3 horas sobre essa decisão. Mas é isso. Mas é aí que eu falo. É isso. Não, de fato, não teve analogia, né? O STF, o voto do ministro Celso de Mello assim, tem que grudar na geladeira. Um negócio lindo, lindo, maravilhoso. E, de fato, não tem analogia nenhuma, não tem analogia em uma parte, não tem ofensa ao princípio da legalidade, nada disso aí. E a gente nem precisa falar, porque às vezes eu já falei para você, né? Às vezes, falar em releitura do princípio da legalidade, nem é isso, nem é disso que se trata, né? É a aplicação mesmo do princípio da legalidade. De toda forma, temos também a decisão recentíssima da legítima defesa da honra para comentar. E a primeira pergunta que eu te faço sobre essa decisão, na verdade são 2 perguntas, aí você explica aí para todo mundo. Primeiro, o que é essa tal de legítima defesa da honra? E segundo, dava para o STF ter feito isso em ADPF? Muita gente ficou surpresa com isso, né? Sim. Não, obrigado. Tá, assim, só para finalizar, então realmente a gente respeita o princípio da legalidade. Eu falei aqui da legalidade, da mera legalidade formal que Ferraioli fala. Nesse meu livro, o STF, a homotransfobia e seu reconhecimento como crime de racismo, eu explico também a legalidade substantiva, por que esse conceito não viola o princípio da taxatividade, que admite criminalização por conceitos valorativos, desde que não intoleravelmente vagos. Então, fica só a questão que a gente respeita a legalidade formal e substantiva também. Então, sobre a DPF da legítima defesa da honra. Legítima defesa da honra tem um significado técnico-jurídico dogmático muito específico, pelo menos quando você está falando em casos de feminicídio. Por essa nefasta tese de lesa humanidade, um homem se sente no pseudo-direito de matar uma mulher em razão de uma traição afetiva. Veja, na ação, eu até digo, obviamente, ninguém está dizendo que traição não machuca, ninguém está dizendo que existe direito ao adultério. O que se está dizendo é a obviedade segundo a qual uma traição afetiva não justifica você assassinar a pessoa que te traiu. O pior, Bruno, é que eu li do passado, porque a gente fala, a honra está abaixo da vida. Acho que é um dos poucos exemplos que a gente pode falar que pode fazer ponderação abstrata de direitos fundamentais. Mas olha, eles falam, não, veja bem, a vida, além da vida propriamente dita, existe a vida moral, social. Então, se o homem não lavasse a honra com sangue, ele teria a morte social. Cara, é bizarro demais. Assim, gente, eu tô sem óculos, então fiquei a imagem do computador. Nessa hora a gente faz assim. Oi? aí eu mando estudar o errado e o errado sou eu, né? Não, é óbvio que mesmo a vida social não tá abaixo da vida propriamente dita, se você quer colocar dessa forma. Mas assim, então com todo respeito, não tem o menor cabimento o artigo do professor César Roberto Bittencourt, um dos nossos grandes criminalistas. Eu cito ele na questão da taxatividade, que eu mencionei agora, admitindo conceitos valorativos, criminalizando. Ele fala, não, a decisão está errada, porque a honra é um bem jurídico penal constitucional, você pode ter legítima defesa da honra. O professor Bittencourt, ele escreveu um artigo criticando a decisão, não escrevendo uma palavra sobre feminicídio. Ele falou em defesa da honra num sentido completamente diferente. É por isso que eu falei. Então, a ação fala em legítima defesa da honra como o feminicídio
pelo qual um homem tira a vida da mulher por traição afetiva. Então, o artigo do professor César Roberto Bittencourt é um absurdo que viola a boa-fé objetiva. Famoso, se não sabia, tinha a obrigação de saber, vai ser tratado como se soubesse. Isso, o Bruno me conhece, e isso sou eu sendo educado na minha crítica. Porque é deplorável, é irresponsável e é leviano escrever um artigo do jeito que ele escreveu. E agora eu já estou sendo mais duro. Porque o professor Bittencourt é um argumento de autoridade, com toda a justiça. Muita gente vai ler ele e não vai ler a própria decisão. Então ele merece a crítica duríssima. Eu não estou falando que ele está mentindo de má fé. Eu falei boa fé objetiva, não subjetiva. Mas é inaceitável um artigo como esse. Até porque o voto do ministro Toffoli, se ele tivesse lido só a liminar, ele já explica isso. Então, assim, legítima defesa da honra é isso. Por que a DPF? A gente pediu que o Supremo diga que as normas legais do Código Penal e do Código de Processo Penal que consagram a legítima defesa recebam interpretação conforme a Constituição ou declaração de nulidade sem redução de texto, tanto faz, para que ela seja considerada constitucional, a legítima defesa seja considerada constitucional, desde que não abrangendo essa tese de feminicida de legítima defesa da honra. Isso é a lógica da interpretação conforme. Declaração de nulidade você declara a inconstitucionalidade, no caso a não recepção, de qualquer interpretação que inclua a legítima defesa da honra. Pois é, porque nesse ponto aí teve gente que criticou, dizendo assim, como assim declarar inconstitucional uma tese abstrata? Ué, mas é para isso que serve uma DPF, né? Não interessa se a tese seria usada no júri, se seria por um juiz ali tocado. É para isso que serve uma DPF, uma interpretação conforme, você excluir interpretações abstratas e sim teses que são incompatíveis. Com todo respeito, e eu até entendo que, infelizmente, até na graduação não se dá muito foco na interpretação conforme. Então, assim, isso demonstra, com todo respeito, a ignorância do Instituto da Interpretação Conforme e da declaração de nulidade sem redução de texto, quer dizer, na qual a decisão declara a inconstitucionalidade não do texto normativo, mas de determinadas interpretações do mesmo. Eu até acho que as duas técnicas são a mesma coisa com sinal trocado. Na doutrina isso não prevalece, mas seja como... E o Supremo usa indistintamente. É a mesma coisa no caso da homotransfobia. Aí como que tem uma omissão inconstitucional e ao mesmo tempo a lei pode ser interpretada abarcando? Uai, porque o pressuposto da interpretação conforme é que, em determinada interpretação, a lei é inconstitucional. Então, você considera a lei constitucional desde que interpretada de determinada forma. Então, a interpretação conforme reconhece que há possivelmente uma interpretação que é inconstitucional e afasta essa interpretação inconstitucional. No caso da homotransfobia, você gera uma omissão inconstitucional se considerar o racismo, raça um conceito biológico. Que aí você gera uma omissão inconstitucional na criminalização da homotransfobia. Então você afasta essa interpretação adotando outra, no caso o conceito social de raça e racismo. Então aqui você considera a legítima defesa constitucional como ela obviamente desde que ela não abarque, na sua interpretação, uma tese de lesa humanidade. Então, isso não é nem da DPF. Se fosse um recurso extraordinário, um habeas corpus, o Supremo poderia fazer essa interpretação no caso concreto. Então, assim, aí na DPF, você sabe, né, Bruno? Eu fico com a corrente minoritária, eu acho que existe o fenômeno da inconstitucionalidade superveniente. O Supremo, não. Então, quer dizer, é majoritário no mundo, e no Supremo é a DIN número 2, que uma norma anterior à Constituição que seja incompatível com ela não é inconstitucional, seria não recepcionada e por isso revogada. O Canotilho, nosso querido Canotilho, eu acho que ele ironiza bem. Você, concurseiro, por favor, não siga a corrente minoritária do Paulo aqui na prova, tá? Majoritário. Aqui é não recepção mesmo, tá? E que o Paulo é minoritário, está se confessando um insurgente, um rebelde. Eu quase pedi um overruling dessa jurisprudência na DPF, porque eu fiquei com medo
Eu já vou explicar por quê. Mas assim, gente, mas, assim eu gosto do professor Canutilho, né, que ele fala, é uma revogação por inconstitucionalidade. Eu acho que ele está provocando a maioria, porque ele discute os conselhos. Mas assim, então assim, a lei da DPF, o artigo 1º da lei da DPF, a lei 9882, né, ela, na verdade, a lei da DPF fala que normas anteriores à Constituição só podem ser atacadas por ADPF, porque o Supremo nunca aceitou a ADIM, que supõe inconstitucionalidade, contra normas anteriores à Constituição. Então, assim, os artigos 23 e 25 do Código Penal e o artigo, acho que é 65 do CPP, que falam da legítima defesa, são normas anteriores à Constituição. Então, só pode ser a DPF. Eu fiquei com um pouco de medo, porque, assim, talvez o Supremo achasse que tivesse que interpretar ao mesmo tempo normas posteriores à Constituição. Aí eu pergunto para o professor Torrano, né? Quer dizer, o que eu faço? A DIN é norma posterior, a DPF é norma anterior. E quando tem as duas? Eu só. Aí é o típico lugar para aplicar a fungibilidade, né? Se existe uma dúvida objetiva. E é isso que salvou. Então, assim, a lei da DPF fala, sempre que não couber outra ação de controle concentrado, cabe a DPF. Então, mas se você tivesse optado por uma ADI, digamos que você tivesse optado por uma ADI, eu acho que o STF tinha que receber como a DPF. Aí seria a fungibilidade mesmo. Mas aí você optou pela DPF, pela subsidiariedade. Certinho, maravilhoso. Qualquer um tinha que ser aceito. Não, agradeço. Eu fiquei com medo do Supremo achar que tinha que declarar a constitucionalidade da apelação. Então, quer dizer, eu quase falei para ele receber como ADC. Eu ia fazer, assim, foi um malabarismo para eu descobrir que a ação era cabível. Mas eu pensei, bom, se o Supremo acha que ele tem que discutir a constitucionalidade da apelação nesse caso, então, quer dizer, isso vai ser um obter dictum, né? Quer dizer, isso vai ser um debate incidental do processo. Eu estou pedindo para que as normas da legítima defesa não abarquem a chamada legítima defesa da honra. Então eu tenho que atacar uma norma pré-constitucional. Por isso que eu acho também que a DPF... Sobre o recurso de apelação. Porque isso aí é das coisas mais relevantes nessa discussão, né? Qual que é o fundamento para o recurso de apelação? A gente até discutiu bastante isso na SAP, e o ministro Toffoli também usou isso na decisão, né, na própria liminar. O que você tem a dizer sobre isso? Então, assim, a ação surgiu por causa daquela decisão do Supremo de outubro, da primeira turma, e na verdade era do fim de setembro, no qual o voto vencedor do ministro Marco Aurélio, né, ele é um pouco assustador, porque ele tem um parágrafo. Parece que o Supremo nunca decidiu o tema. Ele falou assim, olha, o júri decide por íntima convicção, eu não tenho como saber as razões do júri, então não cabe apelação, no caso, por manifesta contrariedade à prova dos autos. Ele falou, ponto. Os outros dois votos vencedores, o ministro Toffoli entre eles, desenvolveram, mas foram mais ou menos da mesma lógica. Mas, assim, o voto vencido do ministro Alexandre de Moraes já tratou do tema. Então, a jurisprudência do Supremo sempre entendeu, e não é nem desde 88, é desde que você está escrito soberania dos vereditos do júri na Constituição. O Supremo sempre entendeu que a soberania dos vereditos do júri não é uma garantia absoluta. Não existem direitos e garantias absolutas. Todos os tribunais constitucionais do mundo dizem isso. A soberania dos vereditos do júri não permite decisões manifestamente contrárias à prova dos autos, que é essa hipótese de apelação do júri. Por quê? Porque isso é uma decisão arbitrária. O princípio do Estado de Direito, razoabilidade, mas já o Estado de Direito consagra a proibição do arbítrio. Então, você tem que admitir um controle da racionalidade mínima do júri. A jurisprudência do Supremo sempre foi pacífica nesse sentido. Então, quem critica a ação, a decisão de agora, quem fala como se fosse um absurdo poder apelar por manifesto de contrariedade à prova dos autos, com todo respeito, precisa estudar. Precisa estudar a jurisprudência do Supremo. Você não é obrigado a concordar com a jurisprudência do Supremo. Você é obrigado a não fingir que não sabe como o Supremo sempre decidiu. Mas veja, então assim, a petição inicial, ela foi nisso. Olha, a jurisprudência do Supremo sempre falou que a soberania dos vereditos não é uma garantia absoluta, nada é absoluto no direito, então ela não permite decisões arbitrárias.
Então, a decisão, veja, o adjetivo é importante. Decisão que é manifestamente contrária à prova dos autos tem que poder ter apelação. E aí eu até citei jurisprudência. Não é qualquer discordância da decisão do júri que justifica a apelação. Tem que ser algo indefensável. Algo que não se mostra e nesse ponto, né, a gente até conversou, nesse ponto específico, eu fui até um pouco mais radical que você, e eu acho que o Toffoli abarcou isso, eu acho que a decisão final também abarca esse raciocínio que eu fiz, que é o seguinte, para mim, especificamente, a questão da soberania dos veredictos é completamente irrelevante nessa discussão. E por que é irrelevante? Porque eu entendo, e na decisão do Toffoli está assim também, que o fundamento para a apelação, nesse caso, não tem nada a ver com o artigo 593, a linha B, que é da decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Acho que não tem nada a ver isso, porque, a meu sentir, e está na decisão do Toffoli também, a gente está alegando aqui uma nulidade posterior à pronúncia, uma nulidade ocorrida em plenário. E desde sempre, quando existe uma nulidade em plenário, quem recorre alega o vício. Não interessa a soberania dos veredictos, porque o júri foi contaminado por aquele vício. Essa é a alegação que eu entendi. E por isso eu achei que não tinha também, até naquele artigo meu, eu achei que não tinha nenhuma incompatibilidade com o STF pensar desse jeito bizarro sobre a linha D e pensar dessa outra forma sobre a linha A. Né? Por isso que eu argumentei. Eu estava só querendo explicar o fundamento da petição inicial, porque por honestidade intelectual, eu tenho que dizer que eu argumentei de um jeito e o ministro Toffoli teve uma fundamentação diferente, que o Supremo acolheu, e que foi um insight maravilhoso. Quem me chamou a atenção foi você, Bruno. Foi falando isso, né? Eu tinha lido, eu estava comemorando, eu estava gritando, eu estava assim, feliz, nem tinha lido. O Bruno já tinha lido e me falou. Aí adorei que me direcionou. Talvez eu não tivesse visto com esse detalhe. Vejam, quando distribuiu para o ministro Toffoli, eu fiquei com muito medo. Porque, como eu disse, ele ficou na maioria da decisão de outubro. Mas, assim, o ministro Toffoli falou o seguinte, eu continuo achando que o júri decide por íntima convicção e que eu não tenho como saber o fundamento dele. Eu discordo disso, e quem vê minha sustentação oral vai ver, a mesma reforma de 2008 do júri fala que você tem que pôr as teses de acusação e defesa na ata de julgamento. Isso não é um enfeite inútil. É daí que o tribunal vê o que foi alegado, o tribunal vê o que foi provado no processo e ele controla a racionalidade do júri aí. Então, com todas as vênias, eu discordo da maioria do Supremo quando ela ainda fala que não dá para saber por que o júri decidiu. Mas, assim, vamos focar em concurso. Mas, assim, contraditório substantivo, você só pode decidir o que foi debatido no processo. Mas o que o Supremo decidiu? O Supremo falou, ele falou, olha, então agora a unanimidade do Supremo. Olha, não é possível saber por que o júri decidiu, quais são as razões, mas vejam, considerando que essa tese nefasta de legítima defesa da honra viola manifestamente os direitos fundamentais da mulher, o direito à vida e o direito à dignidade humana, e o da dignidade os votos falaram. A fórmula objeto de Durkheim, com base em Kant, o ser humano é um fim em si mesmo, não pode ser um meio, uma coisa para atingir outros fins. Se você admite que um homem pode ser inocentado por matar uma mulher por ciúme, você está dizendo que a mulher é uma coisa, é um instrumento para satisfazer um desejo do homem, ao ponto do homem poder tirar a vida da mulher se ela agir de uma maneira que ele julgue inadequada. Ou até que seja inadequada. Ninguém está defendendo traição. Reitero. Mas, assim, então, por violar o direito à vida, à dignidade, à não discriminação, é uma tese inconstitucional. O júri não pode absolver por isso. Mas como não seria possível saber por que o júri decidiu, a mera alegação, por quem quer que seja, a liminar, o ministro Toffoli acolheu isso. Não só a defesa. Se a defesa, a acusação, o juiz, seja lá quem for, alegar de forma direta ou indireta a legítima defesa da honra, a forma indireta é a forma disfarçada. É não usar a expressão, mas falar que mereceu morrer porque não se deu ao respeito. Com 1000 aspas, por exemplo.
Se isso for alegado de forma direta ou indireta, isso gera uma nulidade. Aí a apelação é pela linha A do inciso 3 do 593 do CPP, por nulidade. Por quê? Porque essa nefasta tese pode acabar influenciando a íntima convicção do júri. Essa é a lógica do Supremo. Então, vejam, a ação alegou uma coisa. A ação alegou que, como fica na ata de julgamento as teses, como o contraditório exige que se julgue só pelo que foi debatido no processo, você anula por manifesta contrariedade. O que o Supremo decidiu? O Supremo falou, não, a partir do pressuposto que não dá para saber porque o júri decidiu como decidiu, então, se for alegada esta tese de legítima defesa da honra, de forma direta ou indireta, isso gera uma nulidade do processo. Talvez aqui, Bruno, eu pense de maneira um pouco diferente. Isso talvez seja uma relativização da soberania dos vereditos, porque se o júri é soberano, ele tudo pode, ele tudo vê, ele poderia achar convalidada a nulidade. Não sei. Eu acho uma interpretação muito interessante a sua. Mas, assim, seja como for, o Supremo disse isso. Então, aí a gente falou da soberania dos vereditos. Acho que a gente tem que falar, né, do direito à plenitude de defesa agora, né? Então, assim, por que isso não viola o direito à plenitude de defesa? O que eu falei na sustentação oral, inclusive eu coloquei ela digitada com anexos no meu academia.edu agora, Paulo Iotti, falei assim, olha, se uma tese é manifestamente inconstitucional, se viola os direitos humanos das mulheres, um feminicida poder ser absolvido por legítima defesa da honra, proibir o uso dessa tese não viola o direito de defesa. Por quê? Porque é um limite imanente ou uma restrição constitucionalmente válida ao direito de defesa. Limite imanente o direito nunca, nem isoladamente considerado, admite isso, porque é absurdo. Aí eu vou citar, por que é absurdo? Aí eu vou citar nosso querido Carlos Maximiliano, todo mundo cita sem ler, eu li, eu abro na página se vocês quiserem. O direito tem que ser interpretado de forma inteligente para que a lei não resulte em absurdo. Então, é isso. Mas, assim, se você acha que, interpretado de maneira isolada, prima facie, né, diria Alexi, o direito à plenitude de defesa seria amplo bastante para permitir o uso de legítima defesa da honra, então uma restrição constitucionalmente válida a esse direito. Pois isso aí me lembra até aquela famosa frase do ministro Eros Grau, né, que você não interpreta o direito por tira. Porque quem diz que essa plenitude de defesa é absoluta está isolando o artigo, né, falando, não existe mais nada na Constituição, tem só esse artigo do júri aqui. E está escrita a palavra plenitude. E essa palavra plenitude, segundo o dicionário, significa absoluto. Uma interpretação lexicográfica do dicionário, né? E o pessoal não teve a segunda aula de hermenêutica, que afirma que limites linguísticos são apenas um tipo dos limites possíveis na interpretação. É muito bizarro isso. É muito bizarro. E só para acrescentar, Paulo, porque, assim, o que eu vi de gente falando, e já vieram para falar para mim, assim, ironizando, né? Se fosse contra o Ministério Público, você não ia aceitar um limite na argumentação. Eu sou do Ministério Público, eu sou promotor de justiça. Mas eu aceitaria sim, só me mostre concretamente qual que é o argumento. Porque até agora ninguém me mostrou qual seria o argumento inconstitucional. Mas se chegar um promotor e falar, esse réu tem que ser condenado porque ele é negro. Isso é inconstitucional, sem sombra de dúvidas. Ou homossexual, ou judeu, tanto faz. Sim, e me permite, Bruno, aí, sim, realmente. Veja assim, se a plenitude de defesa fosse tudo isso, essa coisa absoluta, assim, o fato da restrição vindo de decisão do Supremo ou de lei é irrelevante. A lei seria inconstitucional. O Código de Processo Penal, o artigo 476, esqueci o nome do artigo, ele fala... 478, inciso 1º. Obrigado. Que é uma citação da lei à plenitude de defesa, né? Da acusação em defesa, estava escrito, não pode ler a decisão de pronúncia. Você fala, porque a pronúncia é prejudicial ao acusado, é a regra geral. Mas fala, ainda que beneficie o acusado. Exatamente. Então, quer dizer, se a plenitude de defesa fosse tudo isso que eles falam, isso seria inconstitucional.
Também. Mas, assim, eu peço que as pessoas entendam, veja o que as pessoas estão defendendo. E assim, por quê? Se uma interpretação é absurda, se ela é teratológica, teratologia é monstruosidade. Aí eu brinco, transcende tanto o cúmulo do estapafúrdio que é ilegal por isso. Veja o que as pessoas estão defendendo. Se plenitude de defesa permitir alegar qualquer coisa, então, e eu falei isso na sustentação oral. Então, se o neonazista matar um judeu por antissemitismo, confesso, ele falou que é por isso, ou cabalmente provado, ele vai poder ser absolvido por um júri antissemita? Um homotransfóbico, assim, até a legítima defesa da honra, eu citei no aditamento, né, um ativista gay, o Luiz Morte, histórico ativista, me mandou documentos que provam isso, já teve assassinato homotransfóbico absolvido por legítima defesa da honra. Mas então vejam, o neonazista, o advogado do neonazista pode falar, não, matou o judeu porque judeu é uma raça desgraçada que merece morrer, matou o homem gay ou a travesti, por quê? Porque viado merece morrer. E isso, viado merece morrer, é um senso comum que existe. Se o que vocês estão falando tivesse correto, a plenitude de defesa permitiria isso. Não, não permite, gente. Vou dar um exemplo do caso da Mari Ferrer, o caso que ganhou a mídia, né? Advogado que humilha a vítima, podia ser testemunha e faz ela chorar em audiência. Esse advogado foi denunciado no Tribunal de Ética da OAB de Santa Catarina e tem que ser punido. E está no Código de Ética. O advogado deve promover a justiça, buscar a justiça social, ter conduta condigna. É muito fácil tirar do Código de Ética da advocacia a punição dele. Então, mas, assim, o direito de defesa não pode tudo. E aí o professor Turrano bem falou no artigo, que eu agradeço muito, defendendo a decisão e a ação, que a grande mensagem é que o direito de plenitude de defesa pode tudo, mas não pode muito, mas não pode tudo. E aí eu falei, uma provocação, plenitude de defesa não dá o direito de ninguém deturpar provas ou incitar preconceitos para forçar uma absolvição quando o direito exige a condenação. Sabe de onde eu tirei isso? Eu não tenho o número. Uma vez uma decisão do STJ que disse que o direito a não se autoincriminar não garante o direito de você falsificar documento para se defender. Até porque, nem por ser crime, e é crime de falsidade ideológica. Então, assim, plenitude de defesa não significa poder deturpar fatos e incitar preconceitos em prol de uma absolvição quando o direito demanda condenação. Quem matou sem excludente de ilicitude deve sofrer as penas legais e proporcionais à gravidade do delito. Como diz a professora Soraya, e a gente não está querendo prisão perpétua, morte, a gente não quer punitivismo. Veja, princípio da legalidade, pena prevista em lei. Uma pena proporcional, princípio da proporcionalidade. A gravidade do delito, princípio da ofensividade. Eu estou aqui em todos os subprincípios da legalidade substantiva, de Ferraioli e outros. E aí o que eu falo, gente? Júri não foi criado para permitir a absolvição de crimes de ódio por totalitarismo do júri. É aí que eu coloquei lá esse exemplo do neonazista matando o judeu por antissemitismo, aí o júri pode absolver por antissemitismo? Ah, Paulo, mas como você sabe como ele absolveu? Aí minha pequena discordância do Supremo. Tem que estar escrito na ata de julgamento. A defesa pediu absolvição por excludente de ilicitude. Quais são os excludentes? Legítima defesa, a de verdade, estado de necessidade, estrito cumprimento de dever legal ou inexigibilidade de conduta diversa. Eu acho que deveria poder, se o juiz quiser, o juiz togado, ele pode colocar no nível de detalhe excludente de ilicitude porque defendeu que o judeu mereceu morrer porque o judeu merece morrer. Em tese, isso até deveria ficar na ata. Mas de maneira sintética ou não é isso. Mas assim, que, na verdade, gente, aí aqui eu não sei como isso vai ser cobrado em concurso, né? Mas assim, as pessoas ficam, em geral, numa defesa metafísica. Ah, Paulo, embora a defesa tenha alegado só a legítima defesa da honra, não tem como eu saber se o júri absolveu por isso. A vontade que eu tenho que falar não me irrita. Mas assim, um processo se julga a partir daquilo que é alegado e provado. Mas gente, vejam o nível da incoerência, o que se está defendendo. Um amigo meu, advogado criminalista, ele me falou. E defende, Paulo, mas tem júri que absolve policial por homicídio
por causa da ficha pregressa da pessoa morta. O meu comentário é, oi? Não é direito penal do fato? Isso é direito penal do autor. Então a pessoa mereceu morrer porque foi condenada por crimes no passado? Olha a consequência lógica do que vocês estão defendendo. Então, assim, absolvição por clemência, Bruno, que é outra pergunta e tal. Primeiro, a lei não diz clemência, tá? Fica a dica. Da onde inventaram isso? A reforma do júri de 2008, isso vocês têm que saber, visando simplificar o júri. Ela falou, agora são 3 perguntas que você faz ao júri. Tem materialidade? Ou seja, o crime está provado? Sim. Tem autoria? Foi o acusado que praticou o crime? Sim. Aí a terceira pergunta, você absolve o acusado? Tem gente que fala que o júri poderia, mesmo com autoria e materialidade, absolver por clemência. Então, ponto número 1, não está escrito clemência na lei. Então, isso não é um silogismo perfeito de Beccaria. Não é uma interpretação obrigatória da lei. Eu até ironizei na sustentação oral. É um ato de vontade kelseniano. As pessoas interpretam assim porque elas querem. Eu acho isso questionável. Mas o que a gente defende, e eu espero que o Supremo acolha no futuro, é que a absolvição por autoria e materialidade, com autoria e materialidade provada, se dê só em casos de excludente de ilicitude, que é legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento e inexigibilidade de conduta diversa. Aí me falaram, mas Paulo, se o júri não puder absolver por clemência, imagina a mulher que matar o estuprador dela ou da filha no desespero, ela não vai poder ser absolvida. Isso é uma falsa analogia, que beira a má-fé. Eu acho que é muito evidente que a inexigibilidade de conduta diversa, que é uma causa suprapositiva, né? Abarca esse tipo de situação. Então eu peço interpretação conforme a Constituição do artigo do quesito genérico e com base na Corte Interamericana de Direitos Humanos, que tem 1 milhão de precedentes que falam que os estados têm a obrigação de criminalizar condutas para combater a impunidade. Sabe aquela história que vocês têm que saber em concurso? Direito como norma que garante faculdades e garantias, uma norma assecuratória. Então, como você garante, assegura os direitos humanos? A Corte Interamericana fala, pelo menos nos anos 80, o Estado tem o dever de investigar e punir violação de direitos humanos e uma punição, inclusive, criminal para combater a impunidade. Então, não admitir o recurso da vítima pelo Ministério Público ou assento de acusação de uma decisão que absolve e gera impunidade, me parece que é inconvencional e até por igualdade de razões inconstitucional, que é o princípio do devido processo legal substantivo, do processo justo e do duplo grau de jurisdição. A Corte Interamericana julga. E eu concordo plenamente, Paulo, com esse último raciocínio aí, né? A faceta positiva de proteção dos direitos humanos requer que esses mandamentos de criminalização e de punição sejam levados a sério, né? Eu vou só agora aqui já me encaminhar para o final, porque já deu 1 hora, né? Está dando 1 hora aí. E fazendo isso, eu quero relembrar os concurseiros que o MEG vai lançar um curso de direito constitucional especificamente, tá? E eu serei o responsável por elaborar o curso e quero agradecer demais você ter aceitado o convite, Paulo. Você é um cara, de novo, que eu admiro demais. Foi excelente a sua exposição. Muita gente aqui, com certeza, aprendeu muito. Inclusive, para fins de curso, vai acessar umas questões a mais. Eu te agradeço, meu querido. E daqui a pouco a gente fala no WhatsApp. Perfeito. Obrigado, Bruno. Foi um prazer estar aqui com vocês. Isso é um tema muito importante. A gente tem que fazer um bom debate. Eu quero ver críticas, o Bruno sabe, né? Gente, eu não defendo nada no Supremo que eu acho que é inconstitucional. A ideia aqui é justamente responder às críticas para mostrar que a dogmática jurídica está do nosso lado. Quem critica a gente faz uma leitura do direito em tiras, interpreta 1 ou 2 artigos de maneira isolada e ignora a interpretação sistemática do direito. Bruno, me permite muito rapidamente uma pergunta sua, do começo. Direito penal existe só para proteger acusado? Não. E aí eu acho que é seguro que possa, no concurso público, vocês entenderem do jeito que eu vou falar, embora não precise ser com essas palavras. O direito penal não existe apenas para proteger acusados do arbítrio do Estado. Existe para isso.
mas existe também para proteger bens jurídicos indispensáveis à vida em sociedade quando falham os outros ramos do direito, que é o direito penal. Tem julgado a ministra Carmen Lúcia, eu sempre digo que eu não lembro julgado, eu falei da tribuna do Supremo no caso da homotransfobia. Tem precedente no Supremo que diz que a teoria penal constitucionalmente adequada é o direito penal mínimo. Concordo. Então, o direito penal existe também para proteger bens jurídicos indispensáveis à vida em sociedade quando falham os ramos do direito, os outros, à luz da teoria constitucional do bem jurídico penal, que se aplica nesse caso, a proteger a vida, a dignidade de grupos vulneráveis, à luz do dever de proteção eficiente do princípio da proporcionalidade, com o recurso da Corte Interamericana. E aí eu digo, eu vou provocar, gostou de processo. Garantismo penal, vocês leram Ferraioli? Eu li. Garantismo penal não é absolver por absolver. Garantismo penal não fala que a prisão é sempre injusta. Ferraioli critica o abolicionismo penal, todos valorizamos as críticas do abolicionismo, mas ele fala, não, o garantismo, ele defende, o garantismo penal significa que o Estado tem o direito de punir o juspuniendi criminal, desde que respeite as garantias do acusado no processo penal. Eu poderia mandar os trechos para vocês, mas assim, a ideia do garantismo penal é dizer quando a condenação penal é legítima e principalmente quando a condenação penal é ilegítima, que é basicamente quando você não respeita o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, todas as garantias do processo. Então, é preciso isso. Então, a gente tem que lutar pela liberdade quando a pena é injusta. Não quando a pessoa realmente cometeu um fato típico, antijurídico e culpável, que respeite todos os subprincípios da legalidade substantiva. E aí eu finalizo. Então, eu achei importante falar. O professor Douglas Fischer tem até uma terminologia que eu não concordo tanto, mas que cai em concurso, né, que é garantismo penal integral, né, combatendo o garantismo penal monocular. Então, é mais ou menos isso. E concordo plenamente, viu, Paulo? E, de novo, muito obrigado pela sua participação. Parabéns de novo por já ter escrito o seu nome na história do direito constitucional, tá? E a gente está sempre junto aí na luta pelos direitos humanos, tá bom? Obrigado, amado. Um prazer, uma honra. Espero poder fazer isso mais vezes. Obrigado, boa noite a todos. Abraço para todos.